Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal CodeIgnite. No vídeo de hoje nós veremos um novo recurso chamado Query Types. Essa nova funcionalidade faz com que nós possamos fazer consultas no banco de dados onde esses dados não são necessariamente mapeados para entidades da nossa aplicação, ou seja, não são tabelas e não estão mapeados aí com as nossas classes que nós criamos lá no nosso código. Dessa forma nós conseguimos trabalhar aí com views, né, que a gente cria lá no banco, que é uma estrutura que podemos criar, por exemplo, lá no SQL Server. Dentro dessa view eu posso ter uma consulta personalizada que envolve uma ou mais tabelas do meu banco, além de poder fazer consultas em tabelas que não possuem uma chave primária, por exemplo, também, e uma consulta específica que eu posso vir a fazer também com outro novo recurso que já foi abordado aqui nessa série, que é o Raw SQL Queries. Para entender melhor esses cenários, vamos ver agora um exemplo na prática. Muito bem, pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. Eu já estou com o projeto do Query Types aberto. Então aqui no nosso CSProj não tem nada de incomum. É um projeto .NET Core 2.1 do tipo console. Ele tem o pacote do Entity Framework Core SQL Server, pois vamos trabalhar aí com a base local do SQL Server. E aqui no Program CS eu tenho o código da minha demo e contém duas classes. Tá? A primeira classe é a classe livro, que é a classe principal que a gente vai trabalhar. Tem as propriedades título, autor, ano de publicação, além do seu ID, tá certo? E tem outra classe aqui que é um livros por autor. Então tem as propriedades autor, que é string, e um inteiro, que é quantidade de livros, tá certo? Então essas são as duas classes que eu vou ter. No meu contexto, eu tenho aqui o meu DB7 de livros para trabalhar aí com a minha tabela, inserir os livros e fazer as consultas posteriormente. Eu tenho aqui meu método de configuração, onde eu estou definindo qual é o provider que eu vou utilizar, né, o SQL Server, com uma database local. Então aqui está a minha connection string. E aqui que eu vou mostrar para vocês uma propriedade que eu criei, tá? É uma propriedade chamada livros por autores e ela tem um tipo dbQuery, tá? dbQuery de livros por autor. Então ela é tipada para o livros por autor, que é essa minha classe que eu acabei de mencionar, né, que tem as propriedades autor e quantidade de livros. Até então, nos vídeos que nós vimos até agora, não tinha essa propriedade no nosso contexto. A gente trabalhava apenas com DB7. Quando nós trabalhamos com Query Types, então a gente pode utilizar esse tipo de propriedade aqui, dbQuery, né, tipando ela aqui para a classe, né, para o modelo que a gente está definindo. Nesse caso vai ser o livros por autor. E ela vai ser através dela que nós vamos conseguir chamar algumas consultas aí. Vocês vão ver como que funciona a mecânica aí de trabalhar com Query Types. No método de modelagem aqui, onde eu estou criando o meu modelo do Entity Framework, eu tenho aqui um mapeamento que eu estou fazendo para trabalhar com uma view do meu banco de dados. Então é uma estrutura aí que geralmente a gente não estava trabalhando também nos vídeos anteriores, e o Query Type faz com que a gente possa fazer esse mapeamento. Então eu tenho aqui modelbuilder.query, tá? Livros por autor, estou tipando então essa query aqui, ponto toView, né? E dentro desse método, passando como parâmetro, eu passo qual que é o nome da minha view lá no meu banco de dados. Então eu estou falando aqui que eu estou conseguindo realizar um mapeamento, eu vou conseguir fazer esse link com a view que está lá no banco, né, uma estrutura criada lá, e vou conseguir converter isso para uma query do tipo livros por autor. Ou seja,
para o tipo dessa classe que eu já mencionei anteriormente, certo? Então aqui eu crio esse vínculo entre a view e esse tipo de dados aqui que é representado pela minha classe livros por autor. Beleza, para testar isso aí, como que a gente faz? Então, no método main aqui eu estou instanciando meu contexto, limpando a minha base. Estou executando um comando aqui inicial, porque eu limpo a base, né? Então eu preciso criar essa estrutura que é a minha view, que eu acabei de linkar lá embaixo. Então eu tenho aqui um código db.database.execute_sql_command, tá? Então ele vai executar um comando SQL normal no meu banco. Nesse caso é para criar a minha view, para eu poder utilizar essa estrutura. Então tem aqui create view, dbo.view livros por autor, tem que ser aquele mesmo nome, né, que a gente linkou lá embaixo. E o código é um select autor e um count no livro ID para ter a quantidade de livros, né, por autor. E eu estou fazendo isso na tabela livros, por fim dando um group by por autor. Então, como eu comentei, vai ser uma listagem dos autores e do lado a outra coluna vai ser a quantidade de livros respectiva a cada autor. Então aqui para baixo eu estou adicionando 6 livros para o meu DB7 livros, né? Domain Driven Design, Derek Evans, Robert Martin, Scott Millett e assim por diante. Estou dando um db.savechanges para persistir isso no banco. Então até o momento eu vou ter a minha view criada no banco, a minha tabela livro criada e também esses dados, esses 6 livros criados dentro da tabela livros. Perceba que eu não estou criando nenhuma tabela livro por autor, tá certo? Porque isso aqui foi uma classe criada apenas para armazenar o resultado da consulta SQL no formato de um objeto, tá certo? Ele não tem a necessidade de eu criar uma tabela para isso. Então, para testar isso, eu estou fazendo uma consulta aqui, estou guardando na variável livros por autor, então var livros por autor igual a db.livrosporautores.tolist. Ué, mas isso está estranho, né? Eu estou chamando um db, que é o meu contexto, .livrosporautores.tolist. Tá, da onde que está puxando isso, né? Como eu comentei que vocês iam entender depois, é aquela minha propriedade dbQuery, que está tipada para livros por autor. Então, como ela já está tipada, e aqui no meu método que eu faço o meu modelo, eu já estou vinculando essa query aqui do livros por autor com a minha view do banco de dados, então ele já sabe fazer esse link, tá certo? Então, no momento que eu chamo esse dbQuery livros por autores, ele sabe que eu tenho que chamar a execução lá da minha view que está no meu banco de dados e consegue converter o resultado que vem da execução dessa view para objetos aí do tipo da minha classe, que é a classe livro por autor. Tá? Então, esse é o comportamento padrão. Eu crio uma dbQuery tipada, aí eu faço um mapeamento para alguma estrutura do banco, uma view, por exemplo, e quando eu chamar essa dbQuery, eu já consigo fazer esse vínculo automático, né? Já executar a view e trazer os dados. Por fim, eu estou fazendo um for each no que ele retornou aqui para printar na tela os resultados. Como um adicional aqui para o vídeo de Query Types, então vou mostrar como utilizar ele juntamente com o recurso de Raw SQL Queries, tá? Que é um recurso que já foi explicado lá nos primeiros vídeos da série, que é a capacidade de a gente escrever um SQL puro, com a sintaxe pura SQL, sem fazer uso de link, por exemplo. Eu até posso concatenar aí expressões utilizando link e uma expressão lambda, por exemplo, com o Raw SQL Queries também.
mas nesse caso eu vou mostrar como utilizar ele no contexto do Query Types. Então aqui eu estou criando uma variável, livros por autor raw SQL, e estou chamando novamente o dbQuery lá do meu contexto, db.livros por autores, que, lembrando, ele é tipado para aquela minha classe livro por autor. E estou fazendo um ponto from SQL, que isso aqui já é conhecido de quem viu o vídeo do Raw SQL Queries, né? E como parâmetro aqui eu estou passando um select autor count livro ID from livros group by autor. Se vocês perceberem, é a mesma query que eu tenho na minha view, tá certo? Eu fiz isso de propósito porque eu quero mostrar que eu posso executar o mesmo SQL sem ter que criar uma view lá no meu banco de dados. Então eu posso criar uma consulta qualquer aqui e linkar ela para meu dbQuery e para minha classe que eu modelei aqui embaixo. Que no caso aqui tem as propriedades autor e quantidade de livros. Aí está um detalhe importante. Só vai funcionar, pessoal, esse link entre a consulta do banco ou a consulta aí com SQL puro que eu fiz para essa minha classe, se as propriedades baterem, tá? Então aqui eu tenho o nome autor e QTD livros, né? Quantidade de livros. E aqui então, na minha query, tanto lá na minha view quanto nessa query aqui utilizando o SQL puro, eu tenho que retornar exatamente essas colunas também. Então, coluna autor e coluna QTD livros. Caso eu faça algo diferente, ele provavelmente vai acusar um erro aí que ele não conseguiu fazer o link, né, entre a execução do meu SQL com o tipo que eu estou tentando mapear ele. Então, essa é a premissa aí para eu trabalhar com Query Types. Eu tenho que ter a minha classe, o nome das propriedades certinho e pareados com a query que eu estou executando. Aí ele vai conseguir mapear da forma correta, tá certo? Então, depois que eu fiz isso aqui com o Raw SQL Queries também, eu estou printando na tela. Então, é dois jeitos aí de utilizar o recurso de Query Types do modo nativo, vamos dizer assim, né? O modo que a documentação segue lá, fazendo um link com uma view e também escrevendo um SQL na mão, um SQL puro. Então vou vir aqui e vou entrar na pasta Query Types, vou dar um .NET Run. Beleza, então executou. A primeira execução aqui é utilizando a view, tá? Então tem aqui os autores e a quantidade de livros respectiva para cada autor. E aí tem a execução dele com o Raw SQL Queries, tá vendo? Então tudo certinho, o mesmo resultado, porque na prática não mudou nada, né? Eu estou executando a mesma query, só que de formas diferentes. Um está fazendo o link com a view, o outro está fazendo uma query diretamente aqui no código. Tá certo? Então, lembrando, para trabalhar com Query Types, eu preciso ter um dbQuery tipado para uma classe, a qual eu estou querendo mapear, né, a minha consulta SQL. Aí eu posso linkar ela com uma view, ou com uma outra tabela que não tem chave primária. Tem vários casos que vocês podem consultar na documentação depois. E também utilizando o Raw SQL Queries, escrevendo uma consulta diretamente aqui no código. Lembrando, mais uma vez, para conseguir fazer o mapeamento entre essa classe que você criou para receber os dados da tua consulta, você precisa parear, ou seja, ter os mesmos nomes de propriedades com a sua consulta SQL. Então, se você está retornando uma coluna autor e uma coluna QTD livros, na sua classe, nesse caso livros por autor, você também tem que ter uma propriedade autor e outra propriedade chamada QTD livros, tá? Os nomes
tem que bater para que esse mapeamento funcione da maneira correta. Muito bem, pessoal. Esse vídeo aqui foi para demonstrar o uso e explicar um pouco sobre Query Types e também trazer para vocês como utilizar esse recurso aí de Query Types com o Raw SQL Queries. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.